Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar fundo num texto antigo, mas com uma mensagem, nossa, que parece ter sido escrita para o nosso tempo. A carta de Paulo aos Colossenses. É verdade. E para guiar essa nossa análise, temos aqui as introduções e as notas de duas bíblias de estudo muito boas, a Roma e a Nova Almeida Atualizada. O objetivo é entender o que estava acontecendo, qual era o problema e, claro, qual foi a solução. E a história por trás dessa carta é quase um thriller teológico, sabe? A gente tem uma igreja jovem, fundada por um cara chamado Epáfras, que de repente começa a ficar doente. Doente? Como assim? Uma infecção de ideias estranhas começa a se espalhar, e aí, desesperado, o Epáfras viaja centenas de quilômetros até Roma para encontrar Paulo, que está em prisão domiciliar, e pedir ajuda. Nossa, que situação. Pois é, então a nossa missão hoje é investigar. Que infecção era essa que estava se espalhando em Colossos e qual foi o antídoto que Paulo prescreveu? Adorei essa analogia do thriller. Então, para começar a investigação, vamos situar a cena do crime. Onde ficava exatamente Colossos? E quem eram essas pessoas? Então, Colossos era uma cidade na região da Frígia, que hoje seria o sudoeste da Turquia. Ela fazia parte de um trio de cidades ali no Vale do Rio Lico, junto com as vizinhas mais famosas, Hierápolis e Laodiceia. A Laodiceia, mencionada no Apocalipse, né? Exatamente. Ambas são mencionadas em outros livros do Novo Testamento. E as fontes dizem que Colossos já viu dias melhores, certo? O historiador Heródoto chegou a chamar de uma grande cidade. Mas na época de Paulo, a história era outra. Era outra, completamente. No primeiro século, Colossos já era uma cidade em declínio. Tinha sido ofuscada economicamente por Laodiceia. A principal indústria dela era o comércio de uma lã escura de alta qualidade. Mas, sabe, ela não tinha mais aquele prestígio. E ainda teve um terremoto. E para piorar, a região toda foi atingida por um terremoto devastador por volta do ano 60 ou 64 depois de Cristo, bem na época em que a carta provavelmente foi escrita. Isso é interessante. Uma cidade talvez um pouco secundária, meio insegura. Talvez um terreno fértil para novas ideias que prometiam um status especial, um conhecimento secreto. Faz todo sentido essa conexão. E quem está escrevendo para eles? A carta começa dizendo Paulo e o irmão Timóteo. Sim, a autoria de Paulo é um ponto bem estabelecido pela tradição. Figuras importantes da igreja primitiva, tipo Ireneu, Clemente de Alexandria, eles confirmam isso sem hesitar. E o contexto, como eu disse, é fundamental. Esta é uma das epístolas da prisão. Ah, então estamos no mesmo pacote de cartas que inclui Efésios, Filipenses e Filemon. Exatamente. É fascinante pensar que, da mesma cela, na mesma época, saíram uma obra-prima teológica como Colossenses e uma carta tão íntima, tão pessoal como Filemon. É essa conexão. Acredita-se que Paulo escreveu todas por volta de 62 depois de Cristo, durante a primeira prisão em Roma, e que um mensageiro chamado Tíquico levou esse pacote para a Ásia Menor. Mas existe uma certa discussão sobre a autoria, né? Alguns estudiosos levantam dúvidas. Sim, é verdade. Alguns apontam diferenças de estilo, de vocabulário. E qual é a resposta para essa crítica? Olha, a resposta mais forte é que o propósito da carta dita o estilo. Paulo não está escrevendo um e-mail genérico. Ele está respondendo a uma crise específica e muito perigosa. Ah, claro. Então, é natural que ele use palavras e aprofunde temas, especialmente sobre a divindade de Cristo, de um jeito que ele não precisou fazer em outras cartas. A teologia não é nova, mas ele está dando um zoom, sabe? Indo mais fundo por causa da ameaça. Entendi, faz todo sentido. Então vamos ao centro do mistério, a tal infecção de Colossos. Epáfras chega em Roma, exausto, e diz a Paulo: temos um problema. Que problema era esse? O fascinante aqui é que não era uma heresia organizada, com um manifesto e tudo. Era algo mais sutil e talvez por isso mais perigoso. Um sincretismo. Sincretismo? Tipo um liquidificador de religiões? Pegando um pouco de filosofia grega, um pouco de misticismo, um pouco de legalismo judaico e batendo tudo junto? É a imagem perfeita.
Era um coquetel de ideias que os falsos mestres apresentavam como uma filosofia, uma forma mais elevada de espiritualidade. Eles não negavam Jesus, então? Não. Eles não diziam esqueçam Jesus, mas sim, Jesus é ótimo, mas vocês precisam de Jesus mais alguma coisa para serem completos. Ah, o Jesus mais. Esse é o perigo. E quais eram os ingredientes desse coquetel venenoso? As fontes nos ajudam a identificar alguns. Primeiro, havia fortes elementos judaicos. Esses mestres insistiam em regras, sabe? Sobre o que comer, o que beber, observância de festivais, luas novas e principalmente do sábado. Peraí, isso soa familiar. É um tema que aparece em Gálatas, por exemplo. A turma do Jesus mais a lei. Isso. Mas aqui parece que o problema era ainda mais complexo. Não era só legalismo judaico. Não mesmo. E aqui entra o segundo ingrediente. Um tipo de misticismo e filosofia pagã. E isso aparecia de duas formas. Uma era a adoração a anjos. Adoração a anjos. Como se fossem intermediários. Exato. Como se fossem intermediários necessários entre a gente e Deus. A outra era o ascetismo. Ascetismo. Aquela ideia de que você precisa tratar o corpo com severidade para ser mais espiritual. Tipo jejuns extremos, proibições. Exato. Uma espiritualidade baseada na privação, na ideia de que negar o corpo purifica a alma. E além disso, eles se vangloriavam de suas visões, de ter acesso a realidades que as pessoas comuns não tinham. Uma busca por experiências místicas como prova de superioridade. Isso. E o que nos leva ao coração do problema, o terceiro ingrediente. Tudo isso acabava gerando uma visão diminuída de Cristo. Claro, porque se você precisa de anjos, de regras, de visões secretas... Precisamente. A conclusão implícita é óbvia. Cristo não é suficiente. Ele pode ter sido um bom começo, mas para atingir a plenitude, a verdadeira maturidade, você precisa adicionar todo esse aparato. Isso rebaixa Cristo, transforma ele em só um degrau na escada. Perfeito. E para coroar tudo, havia essa noção de um conhecimento secreto. As fontes mencionam algo como um protognosticismo. Protognosticismo, uma versão beta do gnosticismo, aquela grande heresia que veio depois. Exatamente. A ideia central é que existe um conhecimento secreto, a gnose, que é revelado só para uma elite espiritual. Eles basicamente diziam, o que Paulo e Epáfras ensinaram é o básico. Nós temos o conhecimento avançado. Nossa, que perigo. Resumindo, então, o evangelho estava sendo transformado em Cristo, mais anjos, mais regras, mais visões, mais conhecimento secreto. E eles não negavam Cristo de frente, mas o sufocavam com tantos acréscimos que ele virava só mais um item na lista. E é por isso que Epáfras estava tão preocupado. Certo, o diagnóstico está claro. Agora vamos ao antídoto. Diante desse liquidificador de ideias, qual é a estratégia de Paulo? A genialidade de Paulo aqui é impressionante. Ele não entra no jogo deles. Ele não escreve um capítulo refutando a adoração de anjos, outro discutindo dietas. Ele não foi batendo em cada heresia separadamente. De jeito nenhum. Ele fez uma jogada de mestre. Ele construiu um arranha-céu teológico sobre Cristo tão alto que todas as outras filosofias pareciam barracos insignificantes ao lado. Que ótima analogia! A solução para uma cristologia baixa é uma cristologia altíssima. Exatamente. Paulo dedica o coração da carta a pintar o retrato mais majestoso e abrangente de Jesus Cristo que a gente encontra em todo o Novo Testamento. O ponto alto é o famoso hino a Cristo em Colossenses capítulo 1. Vamos passar por esse hino com calma, porque cada frase ali é um míssil teológico contra a heresia. Ele começa dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. E isso é demoridor. A palavra grega para imagem aqui é eikon. Não é uma mera cópia, é a manifestação exata. É como se Paulo dissesse, vocês querem ver Deus? Olhem para Jesus. Ele não é o intermediário, ele é a própria revelação. Uau! E logo em seguida o chama de o primogênito de toda a criação. Isso pode ser mal interpretado, né? Como se ele fosse o primeiro ser criado. Pode, mas não é essa a ideia de forma alguma.
No contexto judaico, primogênito fala de posição, de soberania, de autoridade. É o mesmo que dizer que ele é o soberano, o herdeiro de tudo. E o verso seguinte deixa isso claríssimo. Sim, porque diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Percebe o golpe direto na adoração de anjos? Totalmente. Paulo está dizendo: vocês estão preocupados com hierarquias de anjos. Jesus criou todas elas. Por que se contentar em adorar as criaturas quando se pode ter comunhão com o Criador delas? E ele não é só o criador, mas o sustentador também. Isso, o universo inteiro subsiste nele. O hino continua, dizendo que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, a fonte de vida, a autoridade, e por fim celebra a redenção, a reconciliação pelo sangue na cruz. E aí vem o golpe de misericórdia na heresia, no versículo 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Essa palavra, pleroma, era provavelmente um termo que os falsos mestres usavam. Paulo pega a palavra deles e a usa contra eles. Que virada! Ele diz: vocês estão buscando a plenitude em anjos e rituais. Adivinhem, toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Jesus. Se toda a plenitude está em Cristo, não falta nada. Não há espaço para acréscimos. Nenhum. Cristo não é um degrau. Ele é o destino. Ele é tudo. É uma resposta teológica devastadora, mas Paulo nunca para na teoria. Como é que ele aterrissa isso no dia a dia dos colossenses? A estrutura da carta ajuda a gente a ver isso. Sim, a estrutura é um clássico de Paulo. As fontes dividem em duas partes bem claras. A primeira, capítulos 1 e 2, é a parte doutrinária. É o fundamento. É onde ele constrói esse arranha-céu de quem é Cristo. E depois que o fundamento está posto. Aí vem a segunda parte, capítulos 3 e 4, que é a seção prática. É a parte do "e daí?". É onde Paulo responde à pergunta: ok, se Cristo é tão supremo, como isso muda a minha segunda-feira? A prática flui direto da teologia. Exatamente. A doutrina gera a ética. O argumento dele é lógico e poderoso. Ele diz, em essência, se vocês morreram e ressuscitaram com este Cristo Supremo, por que continuam vivendo presos a regras de não toque, não prove, não manuseie? Em vez disso, busquem as coisas do alto. Ele os chama para viver de acordo com a nova identidade. A ideia de se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Isso mesmo. Despir-se das práticas do passado e revestir-se das virtudes que refletem o caráter de Cristo. Compaixão, bondade, humildade e, acima de tudo, o amor, que é o vínculo da perfeição. E o mais radical é que ele não deixa isso no abstrato. Ele leva essa verdade para dentro de casa. É verdade. Ele fala diretamente a esposas e maridos, filhos e pais, servos e senhores. Ele mostra que essa teologia altíssima sobre o Criador do universo tem implicações práticas em como uma pessoa trata seu cônjuge ou seus filhos. Fantástico. Então, resumindo a nossa investigação, temos uma carta da prisão, escrita por Paulo, para uma igreja que ele não fundou, numa cidade em declínio. E essa igreja estava sendo seduzida por um coquetel de ideias que prometiam a espiritualidade mais completa, mas que, na verdade, diminuía Cristo. E a resposta de Paulo não foi uma lista de regras. Foi uma afirmação gloriosa da absoluta supremacia e suficiência de Jesus Cristo. A mensagem é que em Cristo não falta nada. Exato. Cristo é tudo. Não há necessidade de Cristo mais. O que levanta uma questão importante. A igreja em Colossos estava imersa num mercado espiritual de ideias. Hoje vivemos num bombardeio de informações com incontáveis opções espirituais, filosofias de vida, gurus de autoajuda. Um cenário bem parecido, na verdade. Muito parecido. Diante disso, como a mensagem de Colossenses sobre a centralidade absoluta de Cristo pode servir como uma âncora de clareza? A tentação de adicionar algo à fé
Seja uma ideologia política, uma busca por experiências, ainda é o mesmo desafio que os colossenses enfrentaram. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.